Oi, gente, sejam bem-vindos ao nosso curso de Programação MATLAB. Essa é a nossa aula de número 75 e nela a gente vai ver como a gente pode aplicar a FFT em matrizes e eu vou dar um exemplo de um filtro também. E ainda não é a FFT em duas dimensões, que seria para trabalhar com imagens, isso vai ser o próximo vídeo. Mas a ideia vai ser gerar um dataset e aplicar a FFT e eu vou explicar qual que seria o problema. Seria isso aqui, a gente tem vários canais, vários dados, e a gente pode aplicar FFT em cada linha desses dados. Só que isso aqui seria um pouquinho trabalhoso e demandaria muito tempo. Então o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar a FFT tanto nas linhas quanto pelas colunas, sem saber o que a gente está trabalhando. Então vamos supor que a gente não sabe dos dados, a gente não sabe como que eles são. A gente apenas aplica a FFT e a partir dela a gente consegue tirar uma conclusão. Então isso aqui que é a ideia. Os nossos dados vão estar invertidos. Então na hora que a gente aplicar a FFT, a gente vai ter isso aqui, que vai representar uma orientação, isso aqui que representa a outra orientação da nossa matriz. E sem saber nada dos dados, a gente pode tirar conclusões só olhando a FFT. Então essa que é a ideia. E a gente também vai ter um filtro que vai ter o ruído aqui, e aqui seria o sinal original em preto. A gente vai tentar aplicar alguma forma para filtrar os dados e tentar recuperar o máximo possível desses dados, e é meio complicado, como vocês podem ver aqui. Não é tão simples, mas a gente já consegue melhorar muito os dados em relação ao ruído que estava. Então essa que é a ideia, vamos para o MATLAB. Bom, gente, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser gerar o nosso dataset. Lembrando que a gente não sabe como que são esses dados e a gente não sabe que aquela figura que eu mostrei para vocês. Então a gente vai tentar fazer uma análise sem meio que saber o que a gente está analisando. Então eu gerei os dados e agora a gente vai vir aqui na função FFT e a gente pode colocar esse parâmetro aqui, que ela vai aplicar a FFT dentro da dimensão que você queira. Então aqui no caso eu vou pegar o data x1, que vai ser a dimensão 1, então vai ser data, aqui eu vou pôr vazio e aqui eu vou pôr dimensão 1. Isso aqui eu vou ter que normalizar, então vou ter que dividir pelo número de pontos. E aqui vai ser a mesma coisa, eu vou simplesmente copiar e eu só coloco 2. Ok, não deu nenhum problema. Agora vamos dar uma olhada no tamanho. Beleza, então, tá tudo certo. Se eu olhar o tamanho dos nossos dados antes, era isso aqui. Então, ok. Agora, o que eu tô fazendo aqui é plotar. Então, vamos dar uma olhada e ver o que são esses dados. Então, beleza. Aqui estão os nossos dados. Então, com esse plot, a gente já consegue identificar que aqui são os canais, aqui está sendo o tempo. Então, na verdade, estaria invertido, né? Porque pelas cores a gente está variando aqui, ó. Então é pelas colunas que estão variando. Então seria aquela figura que eu mostrei para vocês, em que está invertido os nossos eixos. Mas, se a gente não soubesse disso, a gente pode olhar as FFTs. Então, o primeiro seria a FFT desse gráfico normal, e o segundo seria considerando que está invertido, né? Porque a gente está pegando a primeira dimensão aqui e aqui a segunda dimensão. Como que a gente consegue analisar só pela FFT? É muito simples, gente. Se a gente olhar aqui essa FFT, a gente consegue perceber que ela está um pouquinho estranha, né, do que o normal da FFT. Mas não só isso. Se a gente olhar aqui, ó, os valores estão muito pequenos mesmo. Então se a gente vir aqui e tirar o zoom, deixa eu ver se eu consigo. Não, ele não tá conseguindo. Tá, eu posso vir lá e depois mudar, ó, os eixos, a escala, mas não tem importância. Só que se a gente olhar aqui, que a amplitude disso aqui é uma amplitude muito pequena. E não faz sentido ser amplitude muito pequena, porque se a gente dar uma olhada aqui nos nossos dados, a gente gerou dados com um seno com uma amplitude de 5. Então não era pra gente ter uma amplitude tão pequena assim. Então a gente consegue tirar nossas conclusões a partir disso, ver que a amplitude disso aqui está muito pequena. Isso aqui deve ser ao fato de ser erro de arredondamento, que isso aqui era para ser quase zero, e faz sentido, porque a gente está pegando a primeira dimensão. Então a gente está meio que pegando a gente está pegando os canais e não o tempo. Então não faz muito sentido a gente usar essa FFT.
Agora, a de baixo já faz muito sentido. Porque, ó, se a gente olhar aqui a escala do gráfico, a gente tem uma amplitude de 5. Então já seria exatamente a mesma amplitude que está tendo a nossa função aqui do seno. Então, o certo, se a gente for trabalhar com esses dados, seria usar os dados de x2, que seria a dimensão 2. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, como que a gente pode analisar as coisas usando apenas a FFT, sem mesmo conseguir visualizar os dados. E agora eu vou dar um exemplo de um filtro. Vai ser uma coisa bem simples, deixa eu dar um clear antes. Eu vou simplesmente gerar o nosso sinal. Calma aí. Gerei o sinal, vamos dar uma olhada nele. Qual que é o nome do sinal? Beleza, esse daqui é o nosso sinal original. E eu adicionei um ruído, do mesmo jeito que a gente sempre faz. Coloquei números aleatórios. E eu vou plotar esses dois primeiramente. Aí eu gerei o sinal e já calculei a função, a transformada rápida de Fourier. E aqui eu vou explicar o que a gente vai fazer aqui nessa parte do filtro. Mas vamos primeiro vir aqui. E onde está? Onde está? Aqui tá os plots. Deixa eu ver qual que seria o... Acho que seria esse primeiro plot aqui. Seria o sinal com ruído e o sinal original. Então, beleza, tá aqui. Esse é o sinal com ruído em vermelho e o preto é o sinal original. Lembrando que na vida real a gente não tem ele, então a gente só teria o sinal de ruído. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu computei no domínio, no Power Spectrum. E a partir disso a gente vai analisar esses dados por lá. Então, o que vai ser a ideia? Deixa eu vir aqui, qual que é o plot? Aqui é o PSD, então vai ser... Cadê? Vai ser esse aqui. Ok? Então a gente vai analisar nossos dados com ruído no domínio do Power, que é a densidade, se eu não me engano. É a densidade do espectro. E vamos dar uma olhada aqui. Qual que vai ser a ideia? A ideia vai ser a gente visualmente pegar um threshold que tá dando amplitude muito alta e a partir dele a gente elimina esses dados. Então, olhando aqui, eu posso ver que tem esse pico muito grande aqui, mas esse aqui tá em 150. Esse aqui tá em 150. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar algo em torno de 190, só pra gente ver como que fica. Então, é isso aqui que essa parte do código vai fazer. Eu primeiro preciso achar os índices, que são os peças que são maiores que o threshold que eu coloquei, então vai ser 95. Aí agora eu vou pegar simplesmente e limpar esses dados, então para isso eu vou escrever PSD vezes o índice. Aí aqui vai ter que ser os índices vezes os coeficientes de Fourier. Então fcoff, foi isso que eu chamei. Foi. E aqui eu vou aplicar a transformada inversa para a gente voltar para os nossos dados filtrados. FFT, GF. Então eu acho que tá tudo certo, tá bem feio isso aqui em termos de indentação, mas... Deixa eu ver se ele vai arrumar pra gente. Não tem importância. O código que vocês têm aí vai estar melhor. E agora eu vou simplesmente plotar usando isso aqui. O que eu errei aqui? Coloquei um F a mais. Então, Ctrl Enter. E, beleza, tá aqui, vamos analisar com calma os dados. Então, como vocês podem ver, a gente tem o nosso sinal com ruído, o sinal limpo aqui. E aqui seria sem filtro e com filtro. E como vocês podem ver, a ideia foi meio que essa, foi tentar remover o ruído, olha aqui no domínio da frequência, usando o domínio do Power Spectrum. O que a gente fez? A gente limpou todo o ruído aqui, ó, tá vendo que tá quase, que tá uma linha reta. Eu acho que se eu der zoom aqui, e der um zoom muito pequeno, não é quase zero, mas a gente pode considerar que é zero. E a gente conseguiu reduzir esse ruído. Então vamos ver o sinal aqui, ó. Esse é o original e esse é o sinal filtrado. Então olha aqui como ficou muito parecido. Parecido, né? Não é igual. Vamos ver um em cima do outro. A gente consegue perceber que tem já um erro aí. Um erro que pode ser considerado bem grande.
talvez se eu vir aqui e mudar e pôr talvez 90, a gente consegue ficar com algo melhor. Tá? Não ficou tão diferente assim, mas o ideal mesmo é olhar a diferença que tem o sinal com ruído e o sinal que a gente filtrou. Por mais que a gente não seja tenha feito a mesma coisa, exatamente pegado o sinal original, a gente conseguiu filtrar muito bem os dados, porque olha o ruído que estava aqui. Mas mesmo assim não foi perfeito. E óbvio, porque nenhum filtro é perfeito. Então, lembre-se sempre disso, que quando vocês estão fazendo as coisas no mundo analógico, tenta fazer o mais certo possível. Porque depois filtrar no mundo digital não funciona. E aqui é um dado simulado, super simples. E a gente não conseguiu filtrar. Então, isso é um dos cuidados que tem que ter. E era essa que é a ideia. Então, vamos vir aqui e vamos pôr algo tipo 100 e 100. Vamos ver o que vai dar pra gente. Deixa eu ver aqui. Tá retornando a mesma coisa. Então vamos fazer o seguinte, vamos pôr isso aqui como 10. Olha aqui, se eu olhar como 10, a gente tem um sinal bem ruim mesmo. Na verdade, eu acho que eu preciso dar um clear antes, então deixa eu vir aqui. Close all, clear. Eu vou gerar outros dados aleatórios e vamos usar esse como 10. E beleza. Então, olha aqui o que aconteceu. A gente manteve várias amplitudes aqui no nosso sinal filtrado. E ele ficou basicamente igual ao sinal com ruído original. Então eu vou dar um clear aqui. E eu vou pôr 100. Vamos gerar os dados aleatórios. E beleza, então nosso sinal já conseguiu ter um filtro bacana. Só que a gente pode ver que ainda tem bastante picos aqui. Então é meio que essa a ideia, a gente usar no Power Spectrum, a gente conseguir analisar os dados e tirar esses picos. Então se a gente voltar para o nosso 200, vamos gerar novamente os dados. Vamos calcular aqui. E 200 parece ser algo ok. Não é perfeito, mas a gente conseguiu já melhorar bastante do que a gente tinha. Então era essa que é a ideia da aula de hoje, gente. Então, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo.